vez estar juntamente com os irmãos e poder compartilhar da palavra do Senhor. E aproveitando essa oportunidade, os irmãos estão de pé. Abre comigo a tua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo de 1 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 1 a 5. Vai dizer assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam um bom testemunho dele, ou seja, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Irmãos, então, como base para a nossa mensagem nesta manhã, eu diria, como um tema, como base, eu diria a sensibilidade à voz de Deus. A sensibilidade à voz de Deus. E o texto aqui que nós acabamos de ler marca um momento bem interessante que vai falar a respeito de Paulo, Paulo, servo do Senhor. E na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por alguma dessas cidades que já havia visitado antes. Paulo já tinha visitado essas cidades, e nesses encontros de relacionamento, Paulo buscava ficar bastante sensível ao que Deus poderia falar por meio de testemunhos. E eu creio que nós precisamos sim estar bem atentos ao que Deus pode falar através dos testemunhos. E às vezes nós pensamos que Deus só fala através da palavra. Não, Deus também fala através de testemunho. E mesmo ele sendo um líder, um homem de Deus, uma pessoa com um profundo relacionamento com Deus, Paulo não se achava superior a ninguém. Pelo contrário, ele procurava buscar e se submeter-se a Deus, estando aberto a sensível à palavra de Deus, a sensível aos irmãos. Então, eu creio que Deus pode também falar conosco, Deus tem falado com você, através também dos irmãos. E nesse texto aqui eu quero assim compartilhar com os irmãos o contexto e a liderança do qual assim nos cabe nesta manhã. Devemos estar sensíveis ao que Deus fala por meio dos irmãos. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você já começa a notar que davam bom testemunho. Os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. O povo daquela cidade, eles davam bom testemunho. Isso marca e caracteriza, então, se nós pararmos e analisarmos um pouco, então, a vida, a caminhada de Timóteo, era um jovem temente a Deus, um jovem de responsabilidade, um jovem compromisso, tinha seu compromisso com a palavra do Senhor, e isso fazia com que as pessoas olhavam para ele, e aí dava um bom testemunho. O texto marca ali que, eu não sei se, embora o texto está mostrando que era seu pai, era sua mãe, um verbo, já passado, já era, então provavelmente seu pai e sua mãe não estavam vivos, mas já dava bom testemunho, por sinal que o pai e a mãe dele conservaram bem aquilo que implantou no coração dele, conservou bem, e ele seguiu isso. E aí as pessoas davam um bom testemunho dele. E Paulo, então, passando ali, começou a ouvir a falar a respeito de Timóteo e o convidou ele para seguir esta caminhada missionária. E é bem interessante, irmãos, que é o que marca a nossa vida, o que vai marcar a sua vida,
é os nossos testemunhos, é a nossa caminhada. Assim como nesta manhã eu falei com vocês que vai poder trazer um jovem, talvez você está pensando ou ficou pensativo, como você poderia convidar um jovem. Talvez você nem precisa convidar um jovem, mas seu próprio testemunho, do teu comportamento, o seu testemunho, da sua vivência lá na sua comunidade, ou lá no seu bairro, já marca já, e quando você convidar essa pessoa, ele vai aceitar, por causa do seu testemunho, por causa da sua vivência. E isso é bem interessante, porque as pessoas nos seguem por causa do nosso testemunho, as pessoas vão te seguir por causa do teu testemunho. Se não houver um bom testemunho da sua própria vivência com Deus, as pessoas não vão seguir. Você pode convidar, você pode orar, mas por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, as pessoas não vão aceitar o seu convite. Então, quando Paulo visitou aquela cidade de Derbe, Listra e Icônia, ele ouviu as pessoas dar bom testemunho de Timóteo, ele ouviu as pessoas falarem bem de Timóteo. E eu creio também que aos tempos de hoje, os tempos que nós hoje estamos vivendo, as pessoas precisam também ouvir o nosso bom testemunho para seguir também a Cristo. Bom testemunho. É isso que vai fazer com que as pessoas vão seguir a igreja. É isso que vai fazer com que as pessoas venham para a igreja, o nosso bom testemunho. Às vezes nós podemos estar somente preocupados com a salvação, com a nossa salvação, estamos preocupados somente para conosco, mas não estamos preocupados com o nosso testemunho. Hoje, nesta manhã, nós vamos falar bem de testemunho. Eu penso até como nós lá em Angola, quando os irmãos vão à frente para dar testemunho, eles fazem questão de dar testemunho, eles fazem questão de ir à frente para dar testemunho. E nós temos até que cortar, porque senão vai toda a igreja, e o tempo se estende muito mais, porque já estamos parando 14 horas, imagine se deixar todo mundo dar testemunho, nós vamos sair de lá bem tarde, né? Então, eles fazem questão de dar testemunho, e, às vezes não tem nada para contar, mas eles vão à frente e dizem assim: eu quero agradecer meu Deus porque eu estou vivo. Aí volta para o banco. Esse é o testemunho dele. Então, às vezes pensa que é uma coisa tão simples, né? Mas, irmãos, ele deitou, ele levantou e quer agradecer a Deus. Dê um testemunho. E às vezes nós pensamos assim: Deus não está fazendo nada na minha vida, Deus não está agindo na minha vida. Deus está agindo sim na tua vida. Você tem testemunho, você deitou e você levantou e você está vivo, porque Deus assim permitiu. Olha o testemunho. Nós temos testemunho, e isso é um testemunho oculto, um testemunho que ninguém vê, mas aquele testemunho visível que as pessoas vê do nosso comportamento, da forma, maneira como nós se comportamos diante da sociedade, diante das lutas, dos desafios que nós estamos vivendo. O que nós estamos falando para os nossos vizinhos? Será as reclamações que nós levamos para os nossos vizinhos? Será isso? Esse é o testemunho. Eu não sei o tipo de testemunho que Timóteo ele dava, mas eu sei que as pessoas daquela cidade admiravam Timóteo. Só sei que as pessoas daquela cidade viam ele e ouviam ele. Então Paulo, ele não somente ouviu a palavra dos irmãos, mas também ele acolheu no coração. E decidiu se aproximar de Timóteo, convidando-o a participar com ele a algumas viagens missionárias. E quando Paulo ouviu os testemunhos de Timóteo, ele decidiu então se aproximar de Timóteo. É isso que acontece, as pessoas quando ouvem os nossos testemunhos, as pessoas se aproximam de nós. As pessoas se aproximam, não foi Timóteo que se aproximou de Paulo, mas foi Paulo que se aproximou de Timóteo porque ouviu o testemunho dele. E isso me faz bem lembrar, e andando em Angola, às vezes eu estou em algum sítio ali no bairro, ou em outro sítio na cidade, mas somente começamos a falar a respeito de Deus. Às vezes eu entro nos lugares e começo a cantar assim: Zambeio, Zambeio. Então só fico cantando esse Zambeio, e não saio disso.
mas as pessoas se aproximam e perguntam: você é angolano? E aí eu já aproveito, quer dizer, tem que ser angolano para cantar a Deus? Então já aproveito e já começo então a evangelizar. Porque isso me faz lembrar no hospital, aqui mesmo no Brasil, eu saio da emergência cantando a Deus. Até hoje eu não sei cantar, irmão, mas eu saí cantando ali da minha maneira, saí cantando. Uma pessoa perguntou: você é evangélico? Eu olhei para ela e falei: sou evangélico. O meu pai está lá dentro no hospital, está lá dentro da emergência, e ele está internado, está baixado na emergência. Eu ainda estava mais ou menos, estava num período ainda com 3 meses ou 6 meses de igreja. E eu já falava já a respeito do amor de Deus. E aí a pessoa perguntou e falou que o pai dela falou: deixa que eu vou lá dentro ver seu pai. Então eu fui lá na emergência, olhei que ela falou o box onde ele estava, o leito, a cama onde estava, e olhei para o pai dela e comecei a fazer uma oração ali. Eu não sabia ainda orar bem, como até hoje eu não sei orar, mas eu comecei a fazer a minha oração ali, orando, e voltei e falei assim: olha, já orei pelo seu pai, mas eu falei: quando teu pai está bem acabado, né? Você sabe, quem trabalha no hospital não tem muito assim, modo de falar não, porque não tem aquele sentimento, né? Ele já chega e fala logo, né? Sempre como é também, que a pessoa morreu, ele chega assim: olha, não teve jeito, morreu. Entendeu? A pessoa fica, né, assim, né? Então aí eu cheguei e falei: seu pai está bem acabado. Não, meu pai não está acabado não. Olha, tá assim, vamos lá dentro. Aí chamei ela. Quando chegou lá dentro: não, esse nem é meu pai, não. Não é teu pai, eu olhei para a pessoa errada. É porque mudou de boxe, aquele ali é meu pai. E era um pastor que estava lá dentro, estava com pedra na vesícula, e eu falei com ele: olha, você não se preocupa que você não vai ser preciso operar, Deus vai fazer a operação por você. Ele estava aguardando vaga para subir, mas não tinha vaga, e aí Deus providenciou, ele subiu, mas não foi preciso passar por nenhuma cirurgia. Deus assim operou. Então, a partir disso, então, começamos então a dar testemunho. Quer dizer, tudo isso que eu quero dizer é que só o fato de ter saído ali cantando, já me identifiquei que eu era cristão e a pessoa se aproximou. Então é isso, irmãos, que é o nosso testemunho de vida na presença de Deus. Começa a louvar o Senhor quando você sair da sua casa, para você não ver as coisas desagradáveis, tudo que está à nossa frente, tudo que o diabo está fazendo. Mas vai louvando ao Senhor, começa a cantar ao Senhor, e você vai ver as pessoas se aproximar. Eu entrei nesse mercado aqui, Inter, aqui, e aí comecei a cantar aquela música: onde na sua pode andar, onde... Aí uma senhora parou, olhou assim: de onde é essa música? Essa música é de Deus. Aí já falei: nossa, a música é de Deus, a música é de Deus. E o que ela fala? E ela fala assim: eu estou aqui por causa de ti, Senhor. Eu estou aqui por causa do Senhor, para falar que Deus tem um amor muito grande por você. Então, às vezes, as pessoas estão precisando ouvir a respeito do que Deus está para fazer através das nossas vidas. São os nossos testemunhos, irmãos, que nós precisamos dar. Então, Timóteo, Paulo se aproximou de Timóteo porque ele ouviu o que Timóteo, ele ouviu a respeito do testemunho de Timóteo. Mesmo sendo ele um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, Paulo, ele não se considerava um detentor da verdade. Pelo contrário, ele reconhecia que Deus fala por meio de outras pessoas. Ele reconhecia que Deus fala por meio de outras pessoas. Então, eu falo com um sentido também, aqui no sentido de rol, no sentido de membro da igreja. Nós temos que também reconhecer que Deus também fala não somente por meio, através do nosso pastor, não somente através da mensagem, mas Deus também fala através da vida dos irmãos. E é onde nós precisamos estar sensíveis a essa voz de Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Talvez o nosso pastor, ele está aqui pregando ao Senhor, e aí está aqui querendo também uma resposta de Deus, uma palavra de Deus, e nós só chegamos perto dele, é tudo com um caminhão de problema. E ele está aqui querendo estar aquela sensível a ouvir a voz de Deus. Mas os nossos problemas, as nossas
as nossas lutas, as nossas necessidades, não deixa nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Deus também quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a tua vida, assim como Deus usou a vida dos irmãos ali na cidade para falar com Paulo. Deus usou a vida daquelas pessoas para falar diretamente com Paulo. Então, quando Paulo estava sensível à voz de Deus, e ele guardou no coração acerca daquilo que o povo falava, e além daquilo que o povo falava, ele acatou a respeito daquilo que o povo falava de Timóteo. Ele considerou aquilo que é um bom testemunho, ele considerou que era algo aproveitável. É isso que nós precisamos estar sensível a essa voz de Deus, daquilo que Deus está usando aquele irmãozinho ou aquela irmã que nós achamos que a irmã não é nada, achando que aquela irmã, ela porque não ocupa um cargo aqui no altar, porque ela não faz nada, que Deus não vai usar ela. Pelo contrário, irmãos, Deus usa sim. Deus usa aquela pessoa que talvez nós desqualificamos que ela não é nada. É justamente aquela que não é nada a quem Deus usa para falar conosco. Mostrando, meu filho, você pode estar aí em cima, mas você também, mostrar que você também depende também da ação do Espírito Santo de Deus. Então Deus pode usar a tua vida. Não se desconsidere que você não é nada diante de Deus. Pelo contrário, você é algo especial para Deus, a quem Deus quer também usar a sua vida para falar também conosco, porque nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Estava conversando com uma irmã, e aí ela falou assim: eu aconselho as pessoas, com o casal, eu faço um aconselhamento com eles, mas nós, quando estamos com um problema, nós precisamos procurar uma outra pessoa para aconselhar. E aí, nessa conversa, ela virou e falou assim: você tem quantos anos de casado? 8 anos. Na hora eu falei 6, mas eu tenho 8 anos de casado. Pois é, você tem 8 anos de casado e não tem condições nenhuma de aconselhar ninguém. Eu já tenho 25 anos. Olha, pois é, você tem 25 anos, né? Eu só tenho 8, não tenho condições de aconselhar. Deixa eu te falar algo profundo, minha irmã. Olha, quantas vezes você já procurou um pastor, procurou alguém para aconselhar com relação ao seu problema do seu casamento? Eu já procurei várias vezes. Pois é, porque então você nunca ouviu a voz de Deus para tratar do seu problema, porque o seu problema nunca foi tratado. Ela parou assim, nunca foi tratado não, porque você chegou lá, você explicou o seu problema para a pessoa que você aconselhou, ele simplesmente falou: continua assim, não se separe e vai. E seu problema não foi tratado. Ela está bem depressiva, entendeu? Puxada. E eu expliquei para ela, falei assim: vou te dar só um testemunho. Uma pessoa com 6 anos, 8 anos de casado, vou te dar só um testemunho. A minha esposa, a Juliana, que vocês conhecem, ela gostava muito de sair. Saía, porque gostava, casou, né? Antes de ser casada, ela gostava de sair. E aí continuou gostando de sair. Aí falou assim: nós estávamos agora casados. E ela falou assim: estou estressada. Eu preciso sair. Se eu não sair, estresse não sai. E tá bom, vamos sair. Agora também não tem muita coisa, né? Só dar uma volta de carro. Vamos de carro na cidade, ela trabalhava no mercado mais ou menos, que era o nosso shopping. Ela sentia bem, e aí voltava para casa. Continua estressado. E você já saiu. Continua estressado. Falei: Senhor, vou fazer o que? Ela está estressada, tem que sair. Vamos sair, sair novamente, sair outra vez. Voltou. Já estou estressado ainda. E como vamos fazer isso? Aí, tá bom. Fui lá, orei a Deus, comecei a orar a Deus, e Deus falou assim: fala com ela que agora ela é casada. Eu falei: só isso, só isso. Aí cheguei perto dela: olha, você agora é casada, hein? Mas nunca mais ela quis sair mais. Então, às vezes nós, irmãos, precisamos estar sensíveis às situações que nos sobrevêm, às lutas que nos sobrevêm, impede de nós ouvirmos a voz de Deus e buscarmos a Deus para a solução para os nossos problemas. Nós precisamos estar sensíveis a essa voz de Deus,
Porque os problemas que me sobrevêm são tantos, as dificuldades são tantas. E às vezes você vai buscar um aconselhamento, e o aconselhamento que a pessoa você vai te levar é apenas dizer: continua firme, o teu problema não foi resolvido, a solução não chegou. Precisamos nós estarmos sim sensíveis a essa voz de Deus. Os tempos hoje estão difíceis, as situações hoje estão muito críticas. Olhando hoje para a nossa juventude, olhando também para hoje as pessoas mais idosas, também estão tudo com depressivo. Nós temos um jovem que chegou do campo e está na base completamente depressivo, está em tratamento. Por que hoje as pessoas estão procurando os psicólogos? A situação está, se nós temos um Deus no qual pode tratar o nosso coração, nós temos um Deus que pode, Ele é o médico dos médicos, em quem nós precisamos estar sensíveis. Mas eu estava falando com essa irmã, eu falando com ela: você quando chegou diante de Deus para procurar, mas eu orei a Deus, mas você não recebeu a resposta. Eu vou dizer por que você não recebeu a resposta. Por que então que eu não recebi a resposta? O teu coração já estava cheio de interrogações, e você não falou nada com Deus, apenas dizendo assim: vou buscar Deus, o meu problema, e provavelmente você falou que é o teu marido. Meu marido é assim, meu marido é assim, meu marido é assim. Mas você não falou com Deus: Deus, eu sou assim, 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 assim. Às vezes o problema não está na pessoa, às vezes o problema está em nós. Quantas vezes eu olho para minha esposa e olho para ela e falo assim: o problema está em mim, não está em ela. Quem tem que mudar sou eu, não é ela quem tem que mudar. Eu mudando, ela vai mudar também, porque ela vai ver o meu testemunho, e a partir do meu testemunho ela vai mudar também. Às vezes nós estamos querendo que a pessoa que está ao nosso lado mude, mas enquanto não é a pessoa que deve mudar, somos nós que precisamos mudar. É o meu testemunho, é o meu comportamento, é a minha atitude que precisa mudar, e ela vai ver, ou ele vai ver, e vai mudar também. E vai poder se aproximar também. Então nós vemos que mesmo Paulo, sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele não se considerava um homem detentor de toda a verdade. Nós não temos que se considerar uma pessoa, um detentor de toda a verdade, como se nós somos a pessoa que sabe tudo, a pessoa que entende tudo, a pessoa que compreende tudo, que não precisa, não, pelo contrário, nós precisamos sim, mas em primeiro lugar, de nós procurarmos o terceiro, nós temos que procurar em primeiro lugar quem? Deus, porque é Ele que vai trazer toda a verdade para nós, é Ele que vai trazer toda a palavra, o conforto ao nosso coração. E assim Paulo não se considerava esse homem conhecedor de toda a verdade, pelo contrário, ele reconhecia que Deus fala por meio de pessoas. Mas precisamos reconhecer que Deus fala por meio de pessoas. O salmista ele vai ressaltar lá no seu salmo de número 94, versículo 14, ele diz: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Deus não desampara, pelo contrário, Deus estará sempre nos amparando, Deus estará sempre juntamente conosco, Deus estará sempre próximo conosco. Deus em todo o tempo estará sempre sensível à voz do nosso clamor. Devemos ser sim sensíveis ao que Deus fala por meio do contexto aonde nós estamos. Paulo, ele estava sensível também no contexto onde ele estava sensível nesse contexto, um contexto onde na cidade de Icônia, a cidade de Listra, eram pessoas, eram judeus, eram outras pessoas que estavam ali, e ele estava sensível no meio daquele povo, que havia cristão e havia não cristão, havia pessoas convertidas, pessoas não convertidas, mas Paulo estava sensível à voz daqueles que eram convertidos. Ele não estava procurando, e Paulo não ouviu outras pessoas que não eram convertidas. Isso me deparo hoje, que as pessoas, em vez de buscar uma pessoa, um servo de Deus, analisar primeiramente quem é essa pessoa, analisar primeiro se é ou não um servo de Deus, vai buscar aconselhamento com qualquer pessoa, e ainda vai mais fundo, procurar aconselhamento com pessoas que nem é cristão, e nem está na presença de Deus. Isso nos mostra lá claramente, lá em Angola, que esse é fato, né? Ele sai da igreja e vai lá no vizinho.
Vai lá no vizinho, o vizinho que não está nem na presença de Deus, o vizinho que não quer nem saber de Deus, ele está lá, e o pastor é assim, não sei o que, quando o pastor passa, não sei quando o pastor assim. Eu nem sei o que está acontecendo, mas já estamos falando já. E aí a gente começa a falar aconselhamento, vai falando aconselhamento, e aí sim a situação vai cada vez mais se agravando, mas Deus dá graça de poder para corrigir aquela situação, Deus dá graça em poder ver essa situação. Então nós devemos estar sensíveis ao contexto onde nós estamos. E esse contexto, Atos 16, no capítulo 16 que nós lemos aí, versículo 3, mostra esse contexto. Paulo ficou sabendo que Timóteo era judeu e que ainda não havia sido circuncidado. Foi o contexto. Timóteo ainda não havia sido circuncidado. E Paulo também, quando convidou ele, automaticamente ele preparou logo para ser circuncidado, para que pudesse dar testemunha e as pessoas não ficariam falando mal a respeito da atitude de Paulo, e também os judeus não aceitariam, porque o povo na cidade sabia que o pai dele não era judeu, era grego, e por isso poderia dar um mau testemunho. E Paulo, sabendo desse contexto, ele então procurou circuncidar quem? Timóteo, para que as pessoas também não viessem falar mal. E Paulo ficou sabendo que Timóteo era judeu e ainda não havia sido circuncidado. Muitos judeus e outros lugares poderiam resistir à pregação do Evangelho. E as pessoas podem sim resistir à pregação do Evangelho, porque nós não observamos o contexto aonde nós estamos. Precisamos também entender e observar o contexto onde nós estamos, para poder dar bom testemunho a respeito da palavra do Senhor. E abre comigo aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e versículo 23. Bom testemunho. E Paulo observava a respeito disso. Paulo estava ciente da onde ele estava, ciente que era o contexto e o que podia implicar. Em 1 Coríntios 9, versos 22 e 23 diz assim: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante com ele. Então, nota que Paulo, então, ele de uma certa forma, ele se colocava como um fraco, não como uma pessoa intelectual, não uma pessoa que vai saber de tudo, mas ele procurava se igualar com aquela pessoa, tudo por causa do Evangelho. Tudo que Paulo está fazendo é por causa do Evangelho. E aí nós paramos e fazemos uma pergunta: será que hoje nós estamos fazendo tudo por causa do Evangelho, ou é por causa do meu próprio crescimento, ou da minha própria forma de viver, ou da minha maneira de prosseguir a vida? Ou será que tudo que hoje nós estamos fazendo é por causa do Evangelho? Será que é isso? Porque a Bíblia vai dizer primeiro buscar o reino dos céus, primeiro devemos buscar a Deus, e as outras coisas vai sendo acrescentadas. Ou nós estamos invertendo o valor, procurando primeiramente tratar da minha vida, tratar dos meus problemas, e depois eu vou me preocupar, se é que sobrar tempo também. Se sobrar tempo, eu vou me preocupar com a evangelização. Se sobrar tempo, eu vou me preocupar com Deus. Se sobrar tempo, eu vou falar do amor de Deus. Irmãos, eu vejo assim, olha, às vezes eu não estou lá no grupo, mas eu não coloco muita mensagem no grupo, mas acompanho o grupo e eu vejo o esforço que o nosso pastor vem fazendo, irmãos, para manter o grupo ativo. Eu vejo os esforços dos irmãos também, que estão ali na liderança, os esforços que eles estão fazendo para você participar, ser participante do Evangelho. Eu vi não sei se foi foto, não sei se foi um vídeo, eu ainda estava em Angola ainda, aqui na escola dominical, o esforço, que não é fácil, irmão, você se esforçar a semana toda, preparar o estudo, preparar a palavra, e você chegar aqui na parte da manhã. Isso eu vi, irmãos, na parte da manhã, apenas uma pessoa só na escola dominical.
E aí talvez você não tenha nem consideração pelo seu pastor, porque o coração dele deve ficar triste, chorando por dentro, mas ele tem que chegar aqui e fazer assim. Sorrir com bom agrado, não é sorriso de falsidade não, é sorrir mesmo com amor, porque ele ama você. Participar. Paulo era participante, e ele está dizendo que eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Eu faço tudo isso, tudo que nós estamos fazendo, irmãos, é por causa do Evangelho, porque tudo isso vai ficar aqui. Todo o teu esforço, tudo que você está juntando, tudo que você está preparando vai ficar aqui. Nem a tua roupa do corpo você vai levar, vai ficar tudo aqui. Mas o que nós vamos levar, está lá em Apocalipse, está dizendo, na nossa coroa vai ser colocada lá uma pedrinha, mostrando tudo aquilo que foi feito aqui. Oh, glória. Aí, pastor, a Bíblia diz, pastor, não é em vão a obra que você realiza. Não é em vão a obra que vem sendo realizada. Diante de Deus, Deus está considerando tudo que está sendo feito. Paulo buscava ser sensível ao contexto a fim de pregar o Evangelho. Assim, se Deus nos faz saber que o contexto exige o uso de um terno, uma gravata, isso no nosso contexto aqui, eu não quero entrar muito num detalhe assim doutrinário, porque isso não cabe a mim falar a respeito de doutrina, cabe ao nosso pastor falar, mas deixa eu só compartilhar um exemplo com vocês aqui, porque ele está dizendo que faz de tudo por causa do Evangelho. Se houver necessidade de mudar as nossas vestes para poder estarmos na presença de Deus, então nós precisamos mudar as nossas vestes. Se há necessidade de nós mudarmos o nosso comportamento para estar na presença de Deus, precisamos mudar o nosso comportamento. E aí eu trago como exemplo, lá na nossa igreja, lá, as mulheres, as jovens, elas não entram na igreja de calça. Mais uma vez eu trago aqui, irmãos, eu não estou aqui para falar de doutrina, não estou falando a respeito de doutrina, estou apenas dando um exemplo. Lá não se entra, quando chega lá na porta da igreja, elas têm que botar lá um pano, por isso que elas andam com pano. Andam com pano, quando chega na porta da igreja, botam um pano. O ombro das mulheres? Não, negativo, nem se vê, porque essa é a parte sensual das mulheres, não se amostra. As axila, também não, é a parte sensual da mulher, não se amostra. Aí você vai dizer, muito não. Esse é o comportamento dela mesmo, no dia a dia. Nem sem sutiã elas andam, porque quando não tem sutiã, a alta vai gritar assim, ei, já está querendo ganhar homem hoje, hein? Vai ganhar homem hoje, hein? Então você vê que o nível que hoje está se caminhando, hoje, os servos de Deus, o povo de Deus, se comparando com as coisas lá de fora, lá do mundo. Irmão, nós temos que ver realmente qual o contexto que nós estamos. Assim Deus nos faz saber que o contexto exige o uso, de nós se comportarmos melhor. Isso que o Paulo está dizendo, eu faço tudo com relação em prol do Evangelho, para ganhar mais pessoas para Cristo. Ser sensível ao que Deus nos fala através da liderança. Nós precisamos estar sensível no que Deus fala através da liderança. E no versículo 4 e 5 do texto que nós lemos, onde Paulo ele passava, ele transmitia o que a liderança da igreja havia decidido. Ou seja, ali o contexto mostra que os discípulos, ou os apóstolos e os presbíteros que estavam ali naquela cidade ali, Paulo procurou seguir aquilo que já havia, que a liderança já havia dito, ou que a liderança já havia decidido para fazer. E aí Paulo então, para não ficar ao contrário com a decisão, ele procurava seguir, ele procurava acompanhar tudo que a liderança está. E aí o texto vai dizer que a igreja crescia dia a dia. Então, aqui uma lição muito interessante para nós, e a igreja então, ela cresce quando nós seguimos a liderança. E Paulo, ele sendo já um homem usado por Deus, no entendimento, na compreensão, ele não deixava de seguir a liderança.
Ele não deixava de seguir a liderança. A liderança, irmão, é onde parte tudo. Da liderança é onde vem o crescimento e o desenvolvimento. Se não tiver isso, não vai haver crescimento. Hoje, irmãos, para nós crescermos, precisamos então seguir a liderança. Eu me lembro bem que o jovem falava assim lá no nosso encontro, né, da juventude, quando nós íamos no sítio Manaim, aí eles falavam assim: segue o mestre, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Aquele nosso jovem não era fácil, né? Não era fácil, eu não dormia com eles. Ele me deixava a noite toda acordado. Aí, no último dia, eu falei assim: vocês também não vão dormir. Aí eu também ficava toda a noite toda acordado, mas eu ficava mais cansado, né? Porque era o mais velho dele. Ficava mais cansado. Mas nós precisamos realmente seguir o líder, irmão. Se nós não seguirmos o líder, nós não vamos vencer. Você não tem como, nós somos um corpo. Nós somos nós aqui, eu não estou falando lá fora, não, nós estamos falando nós. Se nós não seguirmos o pastor, nós não vamos crescer. E eu creio que o nosso pastor, ele tem N coisas no coração para colocar em prática, para que a igreja possa seguir, a igreja possa desenvolver. Está ali na caixinha. E aí ele está só esperando ver assim, essa disposição, a disponibilidade da igreja para crescer. Por exemplo, eu não vi no grupo, mas alguém falou comigo que ia ter mutirão. Aí eu já tinha falado: eu vou no mutirão. Aí depois eu vi lá no grupo lá que não vai ter mais mutirão. Então, irmãos, então você vê, é seguir o líder. O líder falou: vai ter isso, vai ter aquilo, eu não preciso estar aqui. Eu me lembro, irmão, muito bem, que o pastor veio perguntava aqui: irmãos, hoje o nosso irmão zelador não vai estar aqui. Quem vai poder estar aqui na igreja? Era o primeiro a levantar o braço. Eu aqui diante da liderança, sabe o que é lutar? Eu tinha prazer de estar aqui na igreja, como eu tenho prazer de estar juntamente com os irmãos. Às vezes o pastor até levava até um susto, que eu ficava aqui, né, até 2 horas da manhã. O pastor ficava aqui na igreja, às vezes a nossa irmã ia com o nosso amado pastor de Tá na Glória, ia com eles, aí o pastor ficava no gabinete, e ele pensava que ele estava sozinho, mas eu estou ali sentado ali, esperando ele ali, 2 horas da manhã. Você está aqui, irmão? Eu estou aqui, pastor, não posso deixar você sozinho, não. Irmãos, a igreja vai crescer quando nós se disponibilizarmos para trabalhar juntamente com o nosso pastor. E eu vejo o nosso pastor assim, irmãos, como eu vejo lá no texto, Moisés, Ur e Arão, quando ele subiu lá o monte, e aí ele estendeu as mãos, e aí quando Josué estava lá embaixo, guerreando, lutando, Josué começou a perder a batalha. E quando Moisés, né? Quando Moisés viu Josué perdendo a batalha, ele estendeu as mãos para o céu. Josué começou a vencer a batalha, mas ele ficou cansado. E aí quem está do lado dele correu lá e botou uma cadeira, uma pedra para ele sentar. E ele sentou, e um segurou do lado e outro segurou do outro. Eu pergunto nesta manhã: irmãos, quantos estão aqui para botar essa cadeira debaixo do nosso pastor para sentar? Cadê aqueles? Quantos estão aqui para um segurar o lado do pastor? Vem aqui, por favor. Quantos estão aqui para segurar o braço do pastor? Glória a Deus. Para que essa obra possa ver. Está aí, meu pastor. Todos estão dispostos para seguir, para acompanhar. Eu já estou terminando já. Para nós aqui, irmãos, finalizarmos isso, que nós precisamos seguir esse líder, nós precisamos estar junto com ele. E aí ele já designou aos outros que a liderança, você também precisa segurar o braço daquele de quem o pastor se designou como líder dos PG, você precisa segurar o braço dele para sustentar, que às vezes, irmãos, eles não estão lá no dia, e se ele não tiver, não tem o grupo, não tem oração. Se o pastor não estiver aqui na igreja, o culto precisa dar seguimento, é isso, meu pastor? O culto precisa continuar, e às vezes nós precisamos esperando, o pastor não chegou, não vai ter culto. Então só tem culto quando está o pastor? Não, irmãos, o culto precisa sair, irmãos. Aleluia. Ei, irmão, só 3, 4. Aleluia! Oh, Jeová na terra. Para nós finalizarmos então, todos nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Deus
sabendo que Ele nos transmite suas palavras e orientações por meio de pessoas e contexto e liderança. Então Deus transmite a sua palavra, a sua mensagem através dos meios, dos contextos, através das pessoas e através da liderança. Então Deus transmite, ainda que possamos ter uma caminhada longa com Deus, temos que entender que não somos autossuficientes para realizar sozinho a obra do Senhor. Nós não podemos realizar a obra do Senhor sozinho. Nós precisamos, irmãos. Nós somos unidos no Senhor. Nós fomos separados pelo Senhor. Mas sozinho você não vai conseguir. Sozinho você vai se cansar. Sozinho você vai desistir. Sozinho você vai parar. Isso é somente num contexto aqui no nosso ambiente religioso, mas também no nosso dia a dia. Na sua casa, você sozinho você não vai conseguir. Você precisa contar com o seu cônjuge que está do teu lado para conseguir. Você precisa contar com o seu filho para poder conseguir. Você precisa, porque sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho nós vamos desistir. Nós não somos autossuficientes para realizar sozinho a obra. Todos são participantes da obra do Senhor. Você é participante desta obra do Senhor. Aleluia! Quando o pastor fazia a convocação, irmão, eu vou ver lá no grupo lá, quantas irmãzinhas vão levantar. Pastor, eu vou estar indo, eu estou aí, pastor. Eu vou ver quantas irmãzinhas vão estar lá. Na escola dominical, irmãos, eu vou ver. Os irmãos vão tirar uma foto e vão mandar, porque eu só vou conseguir ver através de foto. Quantos irmãos vão estar aqui no próximo domingo na escola dominical? Cadê os irmãos da escola dominical? Cadê? Aleluia, glória a Deus. Está aí. Então, domingo que vem, no domingo nós vamos estar aqui na escola dominical. Eu não, irmão, vocês, amém? Eu já estava Na hora da escola dominical agora está tendo reunião de oração. É bom, irmão, eu estou desatualizado. Até a chuva ser derramada. Até a chuva ser derramada, irmão, é assim então. Então, é oração. Oração é bom, irmão. Quando tiver oração, tem poder de Deus. Aleluia. Mesmo? Então vem com a oração. Lá nós fazemos nossa oração. Convoco toda a igreja para nós estarmos lá na oração. E aí convocamos 8 horas da manhã. Nossa sessão terá 16 horas da tarde, irmãos. É o dia todo orando, todos os dias, nossa convocação lá na oração. Quando nós preparamos, então, nós falamos 40 dias de oração, 15 dias de oração. E é assim, irmão, começamos 8 horas da manhã, só paramos 16 horas da tarde. É louvor e oração, louvor e oração. Canto um louvor e aí nós ficamos 3 horas em oração. Às vezes só canto um louvor só. Num período de 3 horas, dá um intervalo de 1 hora, volta novamente umas 3 horas e assim vai indo. Passamos o dia todo em oração. E o almoço, irmão? Você esquece, irmão, o negócio? A oração alimenta, aleluia. A oração alimenta, irmão. Quando você está ligado com Deus, a barriga não vai. Não, a barriga não ronca, não, porque você está ligado com Deus. Quando você para, a barriga quer roncar e você volta a falar, Senhor, no nome de Jesus, agora vai assim, aleluia. Irmãos, vamos ficar no de pé então, domingo que vem, 9 horas da manhã, temos a nossa reunião de oração, amém, irmãos? Aleluia, você precisa estar aqui para orar, vai mandar fogo no diabo, o diabo vai ficar revoltado com você. Quanto mais o diabo ficar revoltado com você, você vai se alegrar mais ainda, que você está fazendo a diferença. Agora, se o diabo não está revoltado com você, irmão, fica preocupado. Ele fica preocupado porque a coisa está ruim do teu lado. Entendeu? A coisa só fica boa do teu lado quando o diabo está com raiva de você. Porque você está impedindo ele de realizar as artimanhas dele. Você está impedindo através da oração. Quando você não está orando, o diabo está dançando. Aquela irmã ali eu já derrotei, já acabou com ela já. Então, irmão, você já está, entendeu? Aleluia. Mas se você mesmo orar, o diabo assim, essa irmã está me atrapalhando. Essa irmã aí, esse irmão está me perturbando, entendeu? Aí você fica mais animado ainda. Aleluia!